Após o terrível adultério cometido por Davi e Batseba e o que Davi faz com Urias depois disso, a mão de Deus pesará sobre eles e veremos as consequências brutais desse pecado. Mas antes de te revelar tudo, eu te convido a ajudar esse canal deixando seu gostei, se inscrevendo e ativando o sininho. Vamos lá! Tempo depois de adulterar com Batseba, Davi descobre que ela estava grávida. Então, toma uma decisão digna de um grande vilão. Isso pois, ele decide ordenar que Urias fosse colocado na frente da guerra para que ele fosse morto pelos inimigos. E então assim, ele tomaria Batseba como sua esposa e não lidaria de frente com seu pecado. E isso acontece. E no final do capítulo 11 de 2 Samuel, onde essa história é narrada, a Bíblia nos conta que Deus se desagradou do que Davi fez. Mas antes de entrarmos nas consequências bíblicas do pecado de Davi, na série Reis, mais uma consequência foi adicionada a essa história, que é a morte de Quileabe, o seu filho, com a esposa que ele mais amou, a Abigail. Voltando para a Bíblia, em 2 Samuel 12, o profeta Natã é usado por Deus para repreender Davi. E nessa repreensão, Deus diz a Davi que o deu tudo, mas que ele desprezou a sua palavra, fazendo o que ele reprova. Deus ainda diz que Davi matou Urias e ficou com a sua mulher, e que por conta deste pecado, a espada nunca se afastaria da sua família. E em 2 Samuel, nos versículos 11, 12, 13 e 14, Deus diz o seguinte a Davi: Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E assim acontece. O menino, filho dele e Batseba, adoece e durante dias Davi ora implorando o perdão do Senhor, jejuando e até mesmo passando a noite deitado no chão. Mas Deus cumpre o que diz e leva a criança, filha desse adultério. E esse é só o início das consequências do pecado de Davi. Isso pois, por mais que Deus houvesse perdoado Davi, a colheita daquilo que ele havia plantado era inevitável. E até o final da vida de Davi, a espada de fato nunca se afasta da sua casa. E ele enfrenta diversas revoltas e traições. E vê coisas como o seu filho Amon tomando a própria irmã Tamar à força, Absalão matando Amon e logo depois fazendo uma grande revolta contra ele, e nessa revolta tomando as concubinas de Davi, como havia dito a profecia, e também tomando a cidade de Jerusalém e conseguindo o apoio de pessoas que Davi acreditavam estar ao seu lado, como Aitofel, por exemplo, e diversas outras consequências se dão, como também o seu filho Adonias tentando tomar o trono de Absalão, o escolhido por Davi para reinar. De fato, esse pecado entre Davi e Batseba acabou mudando todo o rumo da história desse rei. E agora eu quero saber a sua opinião sobre essa história tão polêmica. Escreve aqui nos comentários que eu vou estar lendo e também vou estar curtindo. E se você gostou desse vídeo e quer sempre saber mais sobre os próximos acontecimentos bíblicos das novelas da Record, deixa aqui o seu gostei, se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!